Entre nesse convite de amor e proteção com o São Francisco de Assis, o santo que cuida e protege os animais. Vamos juntos criar essa homenagem? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Camp. Chegamos à última aula do nosso São Francisco de Assis. Hoje é dia de fazer a mini pombinha e dar os últimos detalhes para deixar a peça perfeita. Fique comigo até o final. Agora, nós vamos trabalhar na pombinha. Eu também estou usando aqui a agulha 1.8 e vou continuar usando a linha Amigurumi Slim, a cor branca, tá? Como que a gente vai começar a fazer a nossa pombinha? Vou começar aqui fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar bem meu fio. E vou agora para a carreira número 2. Na carreira número 2, vou colocar aqui o meu marcador. E vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, venho aqui no primeiro, pego a minha linha do anel mágico e já venho trazendo ela para prender ela aqui atrás e ficar escondida. Então, meu primeiro ponto é um ponto baixo e agora um aumento. Repito, um ponto baixo, um aumento, mais um ponto baixo, aqui, e antes de fazer o último aumento, eu já vou cortar esse fio. E agora volto aqui e no último ponto da carreira eu faço o aumento. Então, ficou um total, nessa carreira número 2, de 9 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras número 3 e 4 também com 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, venho aqui no primeiro ponto da carreira 3 e você já vai aqui, olha, virando o seu trabalho, tá? Para já ir ficando certinho. Faço aqui 1, 2, 3, 4, vai virando, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizei essa carreira número 3 com 9 pontos baixos. Repito os 9 pontos baixos na carreira número 4. Então, vou começar a carreira número 4 aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai virando, olha, porque ele tende a puxar para cima, né? Aí você vai arrumando. 7, 8, e o último aqui, o 9. Agora, nós vamos fazer, na carreira número 5,
vamos começar com 3 aumentos triplos, ou seja, nesses 3 primeiros pontos aqui, vou fazer um aumento 3 vezes, vou fazer um aumento triplo. Então, o que eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, faço um ponto, 2 e 3. Fiz um aumento triplo. Venho no próximo. 1, 2, 3. Agora, no próximo, o último aumento triplo. 1, 2, 3. E finalizo com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizei aqui a carreira número 5 com 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 6 e 7 também com 15 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou começar aqui a carreira número 6. 1, 2, 14 e 15. Então, eu finalizo essa carreira número 7 com 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 8 com 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, eu faço aqui 1, 2, 3 e uma diminuição. Lembrando de a diminuição invisível, pegar só as alcinhas da frente dos 2 pontos, tá? Mais uma vez. 1, 2, 3 e uma diminuição. E a última. E aqui tem que segurar direitinho, ó. 1, 2, 3 e a última diminuição. Terminei aqui a carreira número 8 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 9 com 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 1 diminuição. Repito. 1, 2, 1 diminuição. E a última, 1, 2 e a última diminuição. Então, eu finalizo agora essa carreira número 9 com 9 pontos baixos. E agora é a hora de encher. A gente vai aqui pegar o enchimento. Vou pegar a minha pinça e vou encher a minha pombinha.
Agora que eu enchi aqui, eu vou fazer, na carreira número 10, 2 diminuições. Não vou nem colocar o marcador, porque eu vou fazer apenas 2 diminuições. Então, vou vir aqui no próximo. Vou fazer uma diminuição. E no outro, mais uma diminuição. Posso puxar cortar o fio e puxar. E agora, aqui, eu vou fazer o processo do anel mágico invertido. Então, eu vou colocar a linha aqui na agulha e vou vir aqui, olha. Como eu tinha 9 pontos. Como eu fiz 2 diminuições, sobraram 7 pontos. Então, eu tenho que pegar 7 argolinhas aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última aqui, ó, os 7. Vou puxar bem. Esse anel mágico invertido, vou dar um nozinho e vou passar a linha lá para dentro. Esse aqui que a gente fez agora é o biquinho da nossa pomba, tá? Esse anelzinho mágico que a gente fez invertido aqui, ó, que é o rabinho dela. E ali é o biquinho. Para deixar mais bonitinho, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu fio branco, continuar com o fio branco aqui. Primeiro eu vou fazer o rabinho dela, tá? Então, olha, o corpinho da pombinha é exatamente assim. Opa! Esse anel mágico que eu fiz, o final aqui é a parte do biquinho. E onde eu comecei aqui, ó, é o rabinho. Então, aqui é a cabeça dela, ó. Vem aqui no rabinho e a gente vai colocar a agulha ao lado do anel mágico que eu comecei, olha. Aqui tá o anel mágico, eu vou colocar a agulha aqui ao lado, tá? Vou prender a minha linha. E vou fazer mais 2 correntes aqui aonde eu prendi a linha. Então, vou fazer mais 2 correntes. Puxa bem aqui, tá? Agora, eu vou fazer 4 meio pontos altos da seguinte maneira. Vou vir aqui, ó, como se fosse costurar o anel mágico. Então, eu entro com a agulha por cima e saio com a agulha do outro lado do anel mágico. Puxo meu fio e puxo pelas 2 laçadas do meio ponto alto. Novamente, dou a laçada, entro aqui de um lado, saio do outro e faço mais um meio ponto alto. Faltam 2. Entro aqui, saio lá do outro lado, faço a laçada e finalizo o meio ponto alto. E por último, é o mais no cantinho aqui, olha. Que nem eu fiz no cantinho aqui quando eu comecei, agora eu vou no cantinho do outro lado aqui, ó. Já bem no finzinho do anel mágico. Coloco a agulha pelo lado, saio pelo outro. Eu peguei um fiozinho aqui. E puxo o fio e termino essa laçada.
Com isso, eu faço mais 2 correntes. Vou no mesmo ponto que eu fiz o último e finalizo esse rabinho. Então, ela vai ficar com esse rabinho aqui, ó, a nossa pombinha. Pode cortar o fio e arrematar. Olha. Ficou com esse rabinho aqui como se fosse um lequezinho. Tá? Vou colocar a linha aqui na minha agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui por dentro dos fios. E vou lá junto com o outro do começo, que eu quero dar um nozinho nesse do começo aqui. Dou um nozinho. E já posso esconder esse fio, que já tá presinho, e já tem um rabinho aqui da nossa pombinha, tá? Vou escondendo esse fio aqui. Agora que eu fiz aqui o rabinho dela, eu quero fazer 2 asinhas para ela. Faço aqui o nó corrediço e agora faço 4 correntes. 2, 3, 4. Volto aqui na segunda corrente, depois da minha agulha, e faço um ponto baixo. Na terceira corrente, faço um ponto baixo. E nessa última, eu vou fazer 4 meio pontos altos, na mesma corrente. Então, vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Faço 2 correntes e finalizo aqui no mesmo ponto, com um ponto baixíssimo. Já posso cortar esse fio, puxo o fio, puxo bem o fio do começo, puxo bem o fio que eu fiz agora, e já posso dar um nozinho nos dois, para já ficar bem preso e eles não escaparem mais. Eu vou colar as minhas asinhas, então aqui eu já vou colocar esses fios aqui para trás, para finalizar elas, tá? Que eu vou passar cola no meu, não vou costurar. Se você quiser costurar, você deixa um fio um pouco mais longo, né? E a hora que você fizer o arremate, você só corta um dos fios e o outro você costura, tá? No meu caso aqui, eu quero colar, então eu finalizei. Essa aqui é a primeira asinha dela. Vamos fazer o mesmo processo para a segunda asinha. Finalizei aqui as 2 asinhas. O que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui o biquinho e o olhinho dela. Para fazer o biquinho, eu peguei uma lã um pouquinho mais grossa, peguei a amigurumi normal. E o olhinho, eu peguei uma linha de bordar. A gente vai fazer primeiro o biquinho. Então, vou colocar aqui essa minha linha na minha agulha de tapeceiro. E vou vir aqui, ó, na minha pombinha. O rabinho dela tá aqui pra cima. Aqui é a cabecinha dela. Então, eu vou vir aqui, ó, no anel mágico. Vou colocar a minha linha aqui por baixo do meu anel mágico. E tenta centralizar na cabeça da sua pombinha, tá? Pro biquinho ficar, ó, bem centralizado. Então, vou centralizar aqui. Vou passar a linha. E aí, eu vou passar a linha 3 vezes. No mesmo buraquinho eu entro, no mesmo buraquinho eu saio. Passei uma. Passei 2. E aqui na terceira, que eu vou passar, eu já vou sair com a minha linha em algum outro lugar aqui para eu dar um nozinho.
Vou pegar essa daqui também, que já estava aqui, vou sair no mesmo lugar, vou colocar ela lá no mesmo lugar, pra gente dar um nozinho. Olha. E arrematar essa linha lá embaixo. Então, a peça é bem pequenininha, e o biquinho é só isso aqui mesmo, tá? Simplesinho assim, ó. Fica um biquinho pra ela. Que eu vou dar um nozinho. E vou já esconder essa linha para poder cortar. Pronto, tá feito aqui, ó. Agora a gente vai pegar essa linha de bordar e vai colocar aqui do lado. Vou colocar aqui por baixo primeiro, ó, para poder fazer o nozinho, já ficar o nozinho no lugar certo. Vou vir aqui do lado. Olha, o biquinho tá aqui, eu pulei uma carreira. Bem aqui do lado. Vou puxar, fiz bem aqui do lado, vou descer um pontinho e vou sair já do outro lado. Ó. Aí, como eu desci, agora eu subo um pontinho e já saio aqui embaixo para dar um nozinho nessa linha. E pronto. Com isso a gente faz o olhinho dela. Vou dar esse nozinho, mesmo processo, né? Dou o nozinho para poder esconder a linha e já ficar certinho. Passo aqui a linha por alguns pontinhos. E já posso esconder. E sempre dá aquela ajeitada para não ficar aparecendo a linha, senão vai parecer o que? Um outro olhinho, tá? Quando você for colar ou costurar a asinha, essa parte que é mais redondinha aqui, você coloca na pombinha. E essa parte que fica mais pontudinha, ela tem que ficar pra cima mesmo assim, olha. Tá? Ó, vai ficar assim mesmo. Vou passar aqui a cola na minha asa, e aí eu vou passar a cola, pra quem for colar, só nessa parte mais gorduchinha aqui, ó. Porque é essa parte aqui que eu vou colar. A parte que é mais fininha, ela vai ficar sem cola, que ela vai ficar aqui, ó, na pombinha. Vou colar aqui, ó, uma carreira mais ou menos do olho. Vou passar cola na outra aqui já. E vou fazer o mesmo processo. Olha. Para esperar secar essas asinhas, eu gosto muito de usar esses pregadores aqui, ó. Então, eu vou colocar esse pregador aqui. Eu acho mais eficiente do que o alfinete nesse momento, porque a peça é muito pequena, tá? Então, eu vou colocar esse pregador aqui e volto quando ela estiver sequinha para a gente colocar ela no nosso São Francisco. Para fazer o cordão da cintura do nosso São Francisco, eu vou fazer uma corrente com 100 correntinhas. Uma, duas, três. Sim. Fiz aqui um cordão com 100 correntinhas. Vou cortar. E agora, de um dos lados, eu vou fazer 3 nozinhos.
os 3 nós que representam os votos de pobreza, obediência e castidade. Vou fazer uma bem aqui, mais perto da ponta. E vou fazendo eles próximos, tá? Não faz muito longe não, senão depois não dá certo na hora de prender no corpo dele, olha. 2 e o último aqui, 3. Os 3 nozinhos. Vou cortar esses 2 excedentes, ó, puxa bem antes de cortar, tá? E aí você já pode cortar um pouco mais rente aqui, ó. Vou vir aqui no corpo dele, levantar um pouquinho os braços. E vou colocar, fazer um nozinho aqui na lateral. Pra ficar dessa maneira, tá? Eu gosto também de colocar um pinguinho de cola para ajustar aonde você quer que fique. Mas antes de eu colocar a cola, eu vou fazer 2 coisas aqui que eu quero fazer. Olha, o meu capuz aqui, ele fecha, né? Eu querendo aqui, ele fecha. Olha que lindo. E eu quero fazer um trabalho aqui, vocês sabem que eu gosto muito de adesivos, né? Então, eu vou colocar adesivo aqui embaixo, na base dele, e vou colocar aqui também na lapela aqui, ó, dele, tá? Vou colocar esses adesivos aí. Eu cortei aqui algumas tiras de adesivo e agora eu vou adesivar aqui a roupa dele. Eu vou começar passando cola aqui, olha. E aí você não precisa passar muita não, até mostrar aqui mais ou menos quanto que eu tô passando, ó. Caso você não queira pôr adesivo, não tem problema, tá? Mas vou passando aqui. Que eu quero que a emenda fique para trás, né? Então, vou colocar da frente para trás, ó. Tá? E é importante, gente, colocar essas colas, porque só a cola do adesivo não basta, tá? No caso aqui, eu tô usando cola própria para joia mesmo, para adesivo, né? Que eles falam mesmo. Olha. Vai colocando. E aqui faltou. Quando faltar assim, você mede. Tá faltando 2 pedrinhas. Você mede antes de colocar ali. Para você saber, para você tirar da cartela só o que você vai precisar. Por que que eu tô colocando atrás? Porque quando eu fecho o capuz, vai, né, aparecer aqui a parte de trás. Então você pode falar: "Ah, mas para que que tá colocando atrás?" Por isso, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, bem aqui no pé dele, aqui embaixo. Vou fazer o mesmo processo. Bom, outra coisa que eu gosto de fazer, como eu falei, é pregar o cinto.
Então, eu venho aqui na lateral dele, ponho exatamente aonde eu quero o cinto. E eu gosto daqui onde tá o nozinho, eu gosto de colocar cola. Então, eu venho aqui. Bem aqui onde tá o nozinho, ó. Ponho um pouco de cola. Prendo, e aqui eu vou pôr um alfinete agora, né, para esperar secar. Arrumo o cinto. Venho aqui do outro lado. Ponho mais um pouquinho de cola, porque se você colocar cola só de um lado, depois ele sobe, né? E vou colocar outro alfinete aqui. Agora, eu vou posicionar o meu cachorrinho. Então, eu tô aqui com o cachorrinho que eu fiz, né, pra ele. E aí, eu vou colocar o cachorrinho aqui nos braços dele. De maneira que eu queira que ele, né, segure o cachorro. Então, aqui o braço, ó. Por isso que eu coloco o arame, pra virar o braço, ó, pra poder segurar o cachorro. E aí, aqui, eu vou passar cola no braço. Pra segurar o cachorro. Ó. E vou passar cola também no braço, na roupa dele, pro braço não ficar solto aqui, ó. Verifica se tá retinho. E aí, põe alfinete. Essa parte é a parte que a gente vai colocar alfinete em tudo. Para garantir que não nada vai soltar, né? E eu tô usando aqui, só pra gente entender, eu tô usando aqui a cola. Eu tô usando aqui a cola de tecido, tá bom? Vai ajustando a mãozinha dele no cachorrinho. Uma coisa que eu gosto de fazer também é pôr um pouquinho de maquiagem só para dar uma rosada no rostinho dele, tá? E aqui eu vou pôr uma maquiagem bem clarinha, esse rosinho aqui, ó, mas é bem clarinho. Vou dar umas batidinhas aqui nela e vou bater aqui, ó, bem na bochechinha dele aqui, ó. É só realmente para dar uma rosada. Limpa o pincel, tira o excesso e espalha. É só para dar uma rosada porque faz a diferença, fica bem bonito, olha. Tá? É uma coisa bem simples. E aí eu tenho esse tercinho aqui, que eu quero usar ele aqui também. E eu vou colocar ele aqui nessa lateral. Eu tenho aqui a parte da cruz, né? E a parte das miçangas aqui.
Essa parte das miçangas eu vou passar por dentro, aqui, ó. E vou deixar preso aqui. Para ficar na posição que eu quero, eu vou passar um pinguinho de cola aqui também. Essa cola de tecido aqui, ó. Vou passar aqui um pouquinho atrás da cruz. Para posicionar na posição que eu quero aqui, ó. E vou colocar uns alfinetes aqui em volta só para esperar secar. Quando secar, eu tiro. E agora a gente vai para o último detalhe dele. Que a gente vai revestir essa argola para fazer a auréola dele. Eu peguei aqui um aro, e esse aro tem de diâmetro 5 centímetros. Tá? Tô pegando aqui a linha Encanto. E aí, como que eu vou fazer? Com a agulha 2,5, já nem sei onde ela foi parar. Com a agulha 2,5, eu vou revestir esse aro. Então, vou fazer aqui um nó corrediço. E vou segurar essa ponta aqui do nó corrediço e vou começar a fazer pontos baixos aqui, ó. Aqui em cima. Dois. E aqui eu vou fazer a quantidade de pontos necessários para cobrir todo esse aro. Não tem uma quantidade certa, vai depender do tamanho do aro que você encontra. Depende muito do seu ponto. Mas você vai fazendo até revestir, até ficar bem juntinho assim, ó, e não aparecer a cor dele no fundo, tá? Vou fazendo aqui e já volto pra gente finalizar. Quando finalizou aqui, tá bem fechadinho, você não enxerga mais o lado, tá? Vou puxar um fio grande, vou cortar um fio grande aqui, vou puxar. E lembra aquele nosso conhecido arremate do ponto falso? Então, a gente vai fazer ele aqui de novo. Passamos a linha na agulha. Vou pular o primeiro, vou vir aqui no segundo e vou passar a minha agulha aqui da frente para trás. Vou vir no meio do último e vou passar também para trás. Criei um ponto falso. E agora arremata aqui atrás. Aperta bastante e passa aqui a linha por alguns pontinhos aqui atrás para poder cortar o fio. Vou passar por mais pontos, porque essa linha ela escorrega, então eu gosto de passar ela por vários pontos, tá? E às vezes até, olha, fui até ali, às vezes eu volto um pouquinho com ela aqui, só para garantir que ela não vai deslizar.
Estou com ela prontinha aqui. E agora você vai posicionar aqui na cabeça dele e a gente vai colar. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando você coloca essa peça nele, você já não consegue mais fechar o capuz, tá? Fica ruim de você fechar o capuz. Então, você pode decidir ou não colocar essa peça aqui ou não, tá? Então, agora eu vou fixar a auréola dele. E para isso, como que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui. Eu coloquei aqui, mais ou menos aonde que eu quero, olha, que é aqui mais ou menos na metade dela. Venho aqui atrás da cabeça para eu posicionar aonde que é. Vou pegar alguns alfinetes aqui para me ajudar a posicionar aonde que eu quero que ela fique. Então, eu não vou pregar ela, tá? Eu só vou fazer em volta, olha, com alfinetes, para na hora que eu for colocar aqui, eu quase assim, vou quase que encaixar ela já nos alfinetes que eu coloquei. E vou aproveitar para ver se ela tá retinha ou se ela tá torta. Então, ó, se eu olhar aqui, ó, eu vejo que ela tá meio torta, ó. O ponto final aqui não tá exatamente no meio. Então, você mexe um pouquinho aqui, ó, ficando com a altura que você quer que ela fique. Aí, a hora que você colar, a gente só vai mudar os alfinetes de lugar, tá? Então, eu gostei daqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou passar cola, e aqui eu vou usar cola de tecido. Eu vou passar cola aqui embaixo. Lembrando de você passar cola do mesmo lado que você vê os pontos baixos, porque é o lado que vai ficar virado para fora lá. E vou vir encaixar aqui, ó. Aí sim, eu pego os alfinetes que eu já tinha colocado e agora eu prendo ela aqui, ó. Vai segurando com o dedo enquanto você não tiver bem presa, tá bom? Ó. E aí ela fica certinha na cabeça dele, ó. Não tem perigo de ficar torto. E a última coisa que eu vou fazer aqui, eu decidi então, quando eu coloquei a auréola, eu decidi que eu não vou mais fechar esse capuz. Então, já que eu não vou fechar o capuz, eu vou colocar a pombinha aqui no pescoço dele. E aí eu vou passar a cola aqui na barriga da minha pombinha. Vou pôr uma camada generosa aqui, ó. E vou colocar ela aqui no ombro dele, ó. E agora eu vou pegar um alfinete maior, desse daqui, ó, para prender a minha pombinha aqui. E ela vai ficar assim, ó, no ombro dele. E agora é só esperar tudo secar e o nosso São Francisco está prontinho. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!